E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Isael Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje? Hoje teremos a atualização da playlist Recomeço. Essa história retrata sobre pais narcisistas e que só dão atenção a um filho, que é só aquele filho que existe e esquecem do outro, né? Eu acho, gente, essas histórias uma barbaridade, mas pior que existe muitos casos assim, tá? Graças a Deus que aqui em casa a gente sempre prioriza as crianças. É certo que todo mês não dá pra dar pros dois, né? Mas então, um mês a gente compra pra um, no outro mês a gente compra pra outro e assim vai intercalando. Até cada um ganhar suas coisinhas. E o que o funcionário ganhou? O funcionário Júnior ganhou uma mochila nova. Que a dele já tava velha e aqui a gente compra mochila de 2 em 2 anos, porque não tem condições, gente. Eu comprei essa daqui, ó, do Roblox. Ela é muito grande, ó. Eu comprei, eu acho que na Shopee. Ela vem com um bolso aqui, ó, que cabe bastante coisa. Eu não vou abrir, por quê? Porque ele já usou, ele já tá com 3 dias usando ela. E tá bem bagunçada já por dentro, ó. Você pode ver que tem sujeirinha lá dentro já. E essa mochila é bem grande. O mini funcionário, ele tem 10 anos. Ele já tá no 5º ano e cabe bastante livro, bastante caderno, tá? Pra quem quiser, eu vou deixar o link. E essa daqui, ela acompanhou também o estojo. Ó, o estojo do Roblox. Ele é fissurado no Roblox, viciado. Ele tá até de castigo porque ele tá muito desobediente. Castigo de jogar Roblox. Ó, cabe bastante lápis também. Vai pôr chinelo, Pepe Neném, vai? Vai pôr chinelo. Então, gente, Yasmin, por que você tá falando isso? Eu vim pra cá pra assistir uma narração. Por quê, gente? Porque a política do nosso amigo aqui mudou e eu tenho que falar alguma coisinha. Eu sempre tô tentando falar as coisas que eu tenho aqui em casa, alguma notícia aqui, alguma notícia ali, porque eu não quero que o canal fique naquele repetitivo, sabe? Eu sempre tô tentando acrescentar alguma coisinha do meu dia a dia. Pra quem não gosta da introdução ou acha chato, eu não quero assistir, tem a opção pular, gente. Sempre tem aí nos comentários alguém que deixa quando começa a narração. E eu deixo. Só não deixo quando eu vejo assim que tem tipo, tem 5 comentários seguidos de quando começa a narração. Aí eu apago e deixo só um, tá bom? Às vezes eu me lembro de fixar o comentário. Não é sempre que eu me lembro, mas quando eu tô me lembrando eu vou lá e fixo, tá? Então, gente, espero que vocês tenham um final de semana abençoado em nome de Jesus. Um beijo. E não se esqueçam de curtir e de comentar. Quando não respondi imediatamente, meu amigo de infância, Brandon Carter, me incentivou. Maddie e eu desistimos da Crestview University. Apresse-se e escolha uma escola em Arlington. Fiquei olhando para o número na tela. 1560. Não havia nenhum traço de alegria em mim. Eu tinha superado minhas próprias expectativas no SAT. Minha nota foi maior do que em todos os simulados que fiz antes. As 2 universidades de elite sobre as quais eles tinham falado por tanto tempo? Eu me qualifiquei para ambas. Mas depois que o SAT terminou, ninguém perguntou como eu tinha me saído. Quando as notas foram divulgadas, ninguém se importou com quantos pontos eu tinha tirado. Porque, no momento em que Madison Sullivan saiu do centro de testes, ela caiu em lágrimas. Acho que não me saí muito bem desta vez. E se eu estragar tudo? Mamãe e papai disseram que o SAT nem era tão importante assim. Se ela quisesse, eles sempre poderiam pagar para enviá-la ao exterior. Meu irmão, Tyler Sullivan, acenou com a mão de forma desdenhosa. O que há para se preocupar? O irmão mais velho está aqui para ganhar dinheiro suficiente para te sustentar. Brandon a confortou com delicadeza. Maddie, não importa o quanto você ache que foi mal, ainda vai tirar uma nota maior que a Ashley. E se as coisas realmente derem errado, nós 3 sempre podemos refazer o exame juntos no ano que vem. Podemos até dar aulas particulares para a Ashley enquanto isso. Aos olhos deles, eu existia por um único propósito: fazer Madison brilhar ainda mais. Ela herdou todas as melhores características dos nossos pais. Tinha aquele tipo de beleza suave e delicada que fazia as pessoas quererem mimá-la assim que a viam. Todo mundo que conhecia Madison queria elogiá-la, abraçá-la e beijá-la. Quanto a mim, a irmã mais velha, eu tinha uma aparência comum. Não era nem feia nem bonita. Simplesmente esquecível. Até os parentes e amigos da família só conseguiam fazer o mesmo elogio constrangedor. Essa criança parece tão bem comportada. Quando eu era pequena, achava que ser bem comportada era algo de que valia a pena me orgulhar. Então, quando mamãe e papai compravam lindos vestidos de princesa para Madison, eu nunca pedia um também. Quando Tyler chegava da escola com lanches apenas para Madison, eu nunca disputava nenhum. Mesmo no verão, quando Madison ficava com o miolo doce da melancia e eu recebia o restante, eu nunca reclamava.
porque toda vez que eu ficava quieta e cedia, mamãe e papai olhavam para mim por mais um instante. Sorriam e diziam: Ashley é uma garota tão boa, ela sabe cuidar da irmãzinha. À medida que crescíamos, Madison e Brandon se revezavam no primeiro lugar da escola. Eu aprendia mais devagar e não era tão inteligente. Não importava o quanto me esforçasse, eu sempre ficava em algum lugar entre os 100 primeiros. Eu nem era boa o suficiente para aparecer ao lado deles na lista de classificação. Desta vez, finalmente consegui alcançá-la. Ainda assim, eles continuavam presumindo que eu era a mesma Ashley Sullivan inútil de sempre. Não consegui evitar perguntar: Você sempre disse que a Kingston University era a universidade dos seus sonhos. Você realmente não vai mais? Brandon congelou. Então soltou um resmungo, como se a resposta fosse óbvia. Qual é a diferença entre Kingston e Crestview? O importante é para onde a Maddie quer ir. Brandon me disse inúmeras vezes que a Kingston University era a universidade dos seus sonhos. Ainda assim, bastou uma única frase de Madison para que ele desistisse dela. De repente, até os últimos vestígios de apego que eu ainda sentia pareceram ridículos. Em silêncio, movi o cursor para o topo da lista. Então digitei na barra de pesquisa: South Coast University. Era uma universidade localizada no extremo sul do país, mais de 700 milhas de casa. Clique, enviar, confirmar. Assim, do nada. Depois que terminamos de enviar nossas inscrições, mamãe e papai enviaram um presente em dinheiro para Madison e para mim. No momento em que Madison abriu a notificação da transferência, ela se enrolou no braço da mamãe com um sorriso. Eu sabia que a mamãe me amava mais. Então, como de costume, ela se virou para mim. Quanto o papai te mandou? Abri a notificação da transferência e respondi diretamente: $200. Os olhos de Madison brilharam imediatamente. Mesmo assim, ela ainda assumiu o papel de irmã atenciosa. Mamãe e papai provavelmente ficaram preocupados que você gastasse dinheiro sem pensar. Então transferiram os $20 mil inteiros para mim. Se você quiser comprar alguma coisa depois, é só me avisar. Mamãe estendeu a mão e tocou a ponta do nariz dela com carinho. Esse dinheiro é sua recompensa por ter tirado 1.480 no SAT. Gaste como quiser. Então ela se virou para mim. Quanto a você, nem quero falar dessa nota na faixa dos 1.300. Você sempre ficou atrás da sua irmã. Quando entrar na faculdade, não pode se dar ao luxo de relaxar. Madison imediatamente segurou o braço da mamãe e o balançou. Mãe, a Ashley já foi incrível só por conseguir entrar na faculdade. Você não pode mais pegar no pé dela. Provavelmente eu deveria odiar Madison. Ela brilhava demais. Brilhava tanto que todos que a conheciam pareciam incapazes de não amá-la ainda mais. Mas Madison não era apenas possessiva com toda a atenção que nossos pais me davam. Sempre que mamãe me criticava, ela também me defendia, exatamente como estava fazendo agora. Nunca o suficiente para que parecesse realmente sincera, mas também nunca pouco o bastante para que alguém pudesse culpá-la. Tyler se aproximou sorrindo, carregando 2 caixas de presente. A caixa rosa era para Madison. A cinza era para mim. Dentro da minha havia um leitor de e-books. Antes mesmo que eu tivesse tempo de me sentir tocada, Madison jogou os braços ao redor de Tyler radiante. Eu sabia que você me amava mais, Tyler. Você realmente comprou o laptop mais novo para mim. Brandon olhou para ele surpreso. Esse custa $2.800 no site oficial. Você acabou de gastar todo o salário do estágio dos últimos 3 meses? Tyler bagunçou o cabelo de Madison com um sorriso. Não importa o preço quando é para a minha irmãzinha. Mas eu também era a irmã dele. Então por que meu presente de formatura era tão barato em comparação? Quando eu era mais nova, chorei e fiz essa pergunta inúmeras vezes. Tantas vezes que agora, eu já não tinha mais vontade de perguntar. Coloquei o leitor de e-books de volta na caixa, me levantei e fui para o meu quarto. Ninguém se importou que eu estivesse indo embora. A única que me chamou foi Madison. Ashley, o que foi? Parei por um instante. Estou cansada. Atrás de mim, a voz irritada de Tyler ecoou. Ela é sempre assim. Vive andando com essa cara de enterro. Mad, para de se preocupar com ela e vai testar o seu laptop. Brandon riu em concordância. A Ashley sempre foi meio estranha. Ela é uma estraga-prazeres. Fechei a porta do quarto atrás de mim, abafando completamente as risadas deles. Na próxima vez que saí, foi para o jantar. Mamãe havia preparado uma mesa repleta de pratos. Costelas ao molho barbecue, asas de frango com alho e mel e frango com laranja. Bastou um olhar para a mesa para entender. Todos aqueles pratos eram os favoritos de Madison. Ela adorava comida doce, enquanto eu preferia comida apimentada. Depois de 18 anos cedendo, eu não queria mais fazer isso. Mãe, algum dia podemos comer chili? Mamãe ficou em silêncio por um instante antes de franzir a testa. Já era ruim quando você fazia manha com comida na infância. Agora que cresceu, por que ainda é tão difícil? Por que você não pode ser mais como sua irmã? A Mad nunca reclama da comida. Por um momento, tive vontade de dizer que Madison nunca reclamava, porque mamãe sempre comprava e preparava exatamente aquilo de que ela gostava. E quanto ao que eu gostava? Israel Reddit. Mamãe nunca se importou o suficiente para perguntar. Ou talvez soubesse. Talvez simplesmente nunca tivesse considerado importante o bastante para lembrar. As palavras chegaram à ponta da minha língua, mas eu as engoli mais uma vez. Qual seria o sentido? Mamãe apenas diria que eu estava sendo sensível demais e fazendo tempestade em copo d'água. Depois daquele jantar sem graça, Brandon apareceu na nossa porta trazendo 2 smoothies de manga bem gelados. Um era para Madison, o outro, para mim. Madison deu um gole e imediatamente fez um sinal de positivo para ele. Você realmente me entende. Num calor desses, bebidas geladas são as melhores.
Envolvi o copo com as 2 mãos, sentindo o frio passar lentamente das minhas palmas para o peito. Antes de Brandon conhecer Madison, ele me contou que também tinha um irmão mais velho. Daqueles tão brilhantes que ninguém na família conseguia enxergar mais ninguém. Naquela época, eu acreditava ingenuamente que éramos iguais. Mas depois que conheceu Madison, Brandon disse: "A Mad realmente é mais simpática do que você." Mesmo assim, eu ainda gostava dele, porque era a única pessoa que se lembrava de mim enquanto pensava em Madison. Sempre que comprava alguma coisa, trazia 2. Uma para ela, uma para mim. Em algum momento, porém, os presentes combinando mudaram silenciosamente. Continuavam sendo 2 de tudo, mas agora, ambos eram coisas de que Madison gostava. "Ashley, o que você está esperando? Beba antes que derreta." Brandon olhou para mim e falou de maneira casual. Seus olhos, porém, nunca deixaram o rosto sorridente de Madison. Olhei para ele. "Brandon, eu sou alérgica à manga. E tenho problemas no estômago. Não posso tomar bebidas geladas." O ar pareceu congelar por um instante. Brandon franziu a testa, como se estivesse tentando se lembrar. Depois respondeu impaciente. "Sério? Eu jurava que já tinha te visto comer manga. Além disso, que lugar vende smoothies sem serem gelados no meio do verão? Você precisa mesmo ser tão exigente?" Mas aquela vez tinha sido justamente a primeira vez que eu experimentei manga. Brandon chorou enquanto me pedia desculpas depois. Prometeu que nunca mais esqueceria da minha alergia. Aparentemente, esse nunca mais durou apenas 3 anos. Tyler soltou uma risada fria ao nosso lado. "Ashley, você vai estragar o clima de novo?" Baixei os olhos, decepcionada. Pela primeira vez fiquei grata por não ter escolhido uma universidade em Arlington. Caso contrário, seriam mais 4 anos disso. Mais 4 anos sendo ignorada. Mais 4 anos levando a culpa por coisas que nunca foram culpa minha. Na manhã seguinte, mamãe e papai foram ao Grand Regency Hotel para finalizar os preparativos da festa de formatura de Madison. No térreo do prédio, fiquei parada, sem jeito, ao lado do carro. O sol de agosto castigava o asfalto, fazendo o calor tremular diante dos meus olhos. A pele dos meus braços queimava sob a luz intensa. Papai olhou para mim, impaciente. "Por que você não entra?" "Não tem espaço para mim." As sobrancelhas dele se franziram imediatamente. "Você já é adulta. Não pode simplesmente se apertar um pouco?" Mamãe entrou logo depois dele. "A Mad enjoa no carro. Ela precisa ir no banco da frente. Seja compreensiva." Mas Madison já estava confortavelmente instalada no banco do passageiro, ajustando o quebra-sol. Mamãe ocupava um lado do banco de trás. Tyler ocupava o outro. Brandon estava sentado no meio, segurando a bolsa do laptop que tinha acabado de comprar para Madison. Não havia sobrado um único lugar para mim. Mesmo que eu conseguisse me enfiar ali, acabaria espremida em um canto, como um gato abandonado. "Não tem espaço. Então pega um Uber até o hotel." "Nem é longe." Assenti e dei um passo para trás. "Vocês podem ir na frente. Eu..." Antes que eu terminasse a frase, papai pisou no acelerador. O carro arrancou imediatamente. Os gases do escapamento passaram pelo meu rosto, fazendo meu nariz arder. Segui caminhando sozinha. Na cozinha, preparei uma tigela de chili mac para mim, com molho de pimenta extra. Quente o suficiente para fazer meus olhos lacrimejarem. Mesmo assim, tinha um gosto melhor do que qualquer coisa que eu havia comido naquele dia. Depois, lavei a tigela e limpei a bancada. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de voz da mamãe. Ao fundo, dava para ouvir risadas e pessoas parabenizando Madison. "Ashley, por que você ainda não chegou? Chama logo um Uber. Não faça todo mundo esperar." Por um momento, fiquei dividida entre bloquear o número dela ou responder. No fim, enviei apenas 2 palavras. "Não vou." De volta ao meu quarto, comecei a arrumar as malas. Levei apenas roupas para a estação atual. Compraria as roupas de inverno quando chegasse a South Coast University. Deixei todo o resto para trás, inclusive o leitor de e-books cinza, sobre a mesa. Então abri meu pote de economias. Restavam apenas $32. As notas maiores haviam desaparecido. Revirei o quarto de cima a baixo. Nada. Para onde tinha ido todo o dinheiro? Quando o pânico já me fazia pensar em chamar a polícia, a porta do quarto se abriu. Madison entrou sorrindo e ergueu o pulso com orgulho. Uma pulseira de ouro brilhava sob a luz. "Linda, não é? A mamãe comprou para mim. Foi bem cara também. Custou $5.500. Era exatamente o valor que havia desaparecido das minhas economias. Virei-me para a mamãe, incrédula. "Você pegou o meu dinheiro?" Mamãe explodiu na mesma hora. "Como assim, seu dinheiro? Você mora debaixo do meu teto, come a minha comida e agora age como se eu tivesse te prejudicado por pegar esse dinheiro? Eu te criei à toa." Mas não era a mesma coisa. Se nossa família realmente estivesse passando por dificuldades financeiras, eu teria entregado cada dólar sem hesitar. Mas ela pegou meu dinheiro para comprar algo de que Madison nem precisava. Levantei a voz. Pegar o dinheiro de outra pessoa sem pedir é roubo. "O que você fez foi ilegal." Tyler se levantou tão depressa que a cadeira arranhou o chão. "Cuidado com a boca, Ashley. Como assim roubo? Você está falando da nossa mãe." Brandon franziu a testa. Sua voz carregava o mesmo tom de sermão que eu já tinha ouvido centenas de vezes. "Ashley, você está exagerando. Quem fala em roubo quando se trata da própria família? A senhora." Sullivan provavelmente achou que não era seguro uma adolescente guardar tanto dinheiro. Além disso, a Mad entrou na Crestview. Como irmã dela, é natural que você comemore essa conquista dando um presente. Mas aquele dinheiro era meu. Era o dinheiro dos meus aniversários, dos natais e dos presentes que os parentes me davam ao longo dos anos. Passei 18 anos economizando,
guardando cada dólar com cuidado e nunca me permitindo gastar por impulso. Nunca comprei os vestidos bonitos que queria. Nunca comprei os lanches que tinha vontade de experimentar. Na maioria das vezes, eu nem conseguia me permitir comprar uma simples bebida. Devolve. Olhei para mamãe, sentindo os olhos arderem. Me devolve o meu dinheiro. Ela desviou o olhar por um instante, tomada pela culpa. Mas foi só por um momento. Logo a culpa deu lugar à indignação. Já foi embora. A joalheria não aceita devoluções depois da compra. E, com as suas notas, que direito você tinha de guardar esse dinheiro? Madison segurou delicadamente a manga da mamãe, com os olhos marejados. Mãe, por favor, não brigue com a Ashley por minha causa. Talvez a gente possa penhorar a pulseira. Eu pago o restante com as minhas economias. Ela dizia que devolveria, mas seus dedos apertavam a pulseira com força, sem a menor intenção de tirá-la do pulso. Mamãe imediatamente se colocou à sua frente, em posição de proteção. Ashley, você realmente passou dos limites. Volte para o seu quarto e reflita sobre o que fez. Você não sai de lá até eu mandar. Tyler deu um passo à frente e segurou meu braço. Não, eu não fiz nada de errado. Lutei com todas as minhas forças, mas não era suficiente. Não contra um homem adulto. A porta do quarto bateu atrás de mim. Escorreguei lentamente até me sentar no chão. Através da madeira, eu conseguia ouvi-lo se consolando. Diziam que mamãe não tinha feito nada de errado. Que Madison era inocente. Que a egoísta era eu. Que eu estragava tudo. Mas Madison tinha 10 vezes mais dinheiro do que eu. Talvez 100 vezes mais. Então por que precisaram esconder isso de mim? Por que precisaram me obrigar a me sacrificar por ela? Encolhi-me no chão e chorei até sentir o peito doer. Durante a semana seguinte, todos passaram a me ignorar como forma de punição pelo meu comportamento. Ninguém me chamava para as refeições. Ninguém me convidava quando saía. Eles achavam que isso me faria ceder. Achavam que, mais cedo ou mais tarde, eu pediria desculpas primeiro. Mas eu já tinha passado 18 anos sendo ignorada. Já estava acostumada. Faltando poucas semanas para o início das aulas na faculdade, consegui um emprego de meio período perto de casa. Ninguém se importava com a hora em que eu saía. Ninguém perguntava quando eu voltava. E ninguém percebeu que eu estava desaparecendo daquela casa aos poucos, levando um pedaço de mim a cada dia. Meus livros e cadernos do ensino médio foram todos para a reciclagem. Os presentes que Brandon havia me dado ao longo dos anos, junto com todas as apostilas e anotações que ele preparou para mim, foram doados a estudantes de comunidades rurais. Quando minha carta de aceitação finalmente chegou, fiz uma última volta pela casa. Quando eu tinha 8 anos, fui obrigada a abrir mão do meu quarto e me mudar para um pequeno depósito, porque Madison precisava de uma sala exclusiva para estudar música. As paredes da casa sempre estiveram cobertas pelos prêmios e certificados de Madison. Os meus haviam sido dobrados e colocados debaixo do pé de uma mesa para que ela não balançasse. Havia muito tempo que eu tinha deixado de querer permanecer ali. Com os poucos pertences que ainda me restavam, chamei um Uber e fui para a estação de trem. Meu celular não parava de tocar durante o caminho. Provavelmente estavam ligando para perguntar onde eu estava e tentar me convencer a comparecer à festa de formatura de Madison, no Grand Regency Hotel. Não atendi nenhuma ligação. Aquela festa sempre foi destinada a uma única pessoa, Madison Sullivan. Eu não queria ficar em um canto como uma figurante desajeitada, enquanto os parentes se revezavam para elogiá-la. E só no final, alguém se lembraria de mim para dizer: a Ashley também entrou na faculdade. Que bom. Bloqueei todos eles. Depois, embarquei no trem rumo ao sul. Desta vez, eu estava indo embora para sempre. Israel Reddit. Enquanto isso, no Grand Regency Hotel, o salão de festas do último andar brilhava sob os lustres de cristal, enquanto taças de champanhe tilintavam por todos os lados. Quase todos os parentes, amigos da família e parceiros de negócios estavam presentes. Mamãe circulava entre os convidados usando um vestido de gala vinho, irradiando orgulho. Papai permanecia por perto, uma taça de uísque na mão, conversando e rindo com seus associados. De alguma forma, todas as conversas acabavam voltando para Madison. Robert Sullivan, sua filha mais nova, sempre foi excepcional. E agora ela vai estudar na Crestview? O futuro dessa menina é brilhante. Um velho amigo da família ergueu a taça com um sorriso. Papai riu e esvaziou a dele. Ela foi muito bem, mas isso é principalmente porque sempre se dedicou aos estudos. Como pais, nunca precisamos nos preocupar muito. Apenas tentamos dar a ela todas as oportunidades possíveis. Mamãe sorria ao lado dele, mantendo o braço entrelaçado ao de Madison de forma possessiva. Madison, essa pulseira é linda. É nova. Uma das mulheres da mesa foi a primeira a notar. Antes que Madison pudesse responder, mamãe falou orgulhosa. Comprei para ela há poucos dias. Custou $5.500, mas, se a Mad gostou, o dinheiro é o que menos importa. Naquele instante, as portas do salão se abriram. Um jovem cinegrafista entrou, seguido por uma repórter segurando um microfone. Com licença, Ashley Sullivan está presente? Sua voz ecoou com clareza pelos alto-falantes do salão. O ambiente inteiro mergulhou em silêncio. Mamãe piscou, surpresa. Em seguida, forçou um sorriso e puxou Madison para a frente. Deve haver algum engano. Esta é minha filha, Madison Sullivan. Ela vai estudar na Crestview neste outono. Tenho certeza de que vocês estão procurando por ela. A repórter conferiu os documentos em suas mãos antes de balançar a cabeça educadamente. Desculpe, senhora, mas, de acordo com as informações oficiais fornecidas à nossa emissora, a maior pontuadora do SAT da cidade neste ano é Ashley Sullivan, com uma nota de 1560. Ela está aqui esta noite. 1560? A maior pontuadora? As palavras caíram sobre o salão como um trovão. No instante seguinte, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Eu ouvi direito?
A melhor aluna da cidade é a filha mais velha do Sullivan. 1560? Com essa nota, ela teria sido aceita na Crestview ou na Kingston imediatamente. Espera aí, vocês não disseram que a filha mais velha tinha tirado pouco mais de 1.300 pontos? A mão de papai vacilou. Algumas gotas do uísque caro caíram sobre o carpete, mas ele nem percebeu. Ele encarou a repórter como se estivesse vendo um fantasma. Deve haver algum engano. A Ashley sempre teve notas comuns. Como ela poderia ter tirado 1560? Ela nunca foi tão talentosa quanto a irmã. Será que vocês não estão confundindo com outra pessoa de mesmo nome? Até a repórter pareceu constrangida. Mesmo assim, manteve a postura profissional e entregou uma cópia impressa do boletim de notas. Senhor, estes são os registros oficiais fornecidos pelo College Board. Só existe uma Ashley Sullivan em nossa cidade. Os 4 últimos dígitos do número de seguro social dela também constam aqui. O senhor gostaria de verificar se pertencem à sua filha? Mamãe arrancou o relatório das mãos da repórter. No instante em que seus olhos pousaram na nota e nos últimos dígitos familiares do número do seguro social, sua visão ficou turva. Seus joelhos quase cederam. Era verdade. A filha que ela sempre descartara como alguém que mal conseguia passar dos 1.300, a filha para quem repetira durante anos que jamais seria tão boa quanto a irmã, era a maior pontuadora do SAT de toda a cidade. Enquanto isso, os 1.480 pontos de Madison, dos quais ela tanto se orgulhava, de repente pareciam comuns diante de 1.560. Pior ainda, poucos minutos antes, ela havia brincado diante de centenas de convidados que gostaria que Madison fosse sua única filha. Os cochichos pelo salão logo se transformaram em comentários cheios de reprovação. Essa mãe é completamente tendenciosa. Como alguém pode ter a melhor aluna da cidade e tratá-la como se não tivesse valor? Parece que ela passou anos diminuindo uma filha para fazer a outra parecer ainda melhor. Agora tudo se voltou contra ela. Ela usou as economias da maior pontuadora do SAT da cidade para comprar uma pulseira de ouro para a filha mais nova? Isso é inacreditável. O rosto de Madison perdeu completamente a cor. Instintivamente, ela escondeu a pulseira atrás das costas. E isso é impossível. Tyler também parecia completamente atordoado. Não tem como. A Ashley nunca ficou nem entre os 10 primeiros da nossa turma. Ela não pode ser a maior pontuadora. Vocês devem ter confundido a pessoa. A repórter franziu a testa, claramente surpresa com a reação da família. As notas do SAT são oficiais e não podem ser falsificadas. Ashley Sullivan não apenas foi a maior pontuadora da cidade neste ano, como também alcançou a maior nota registrada aqui em quase 10 anos. Ela fez uma breve pausa antes de perguntar. Vocês sabem onde ela está? Gostaríamos de fazer uma rápida entrevista. Mamãe abriu a boca, mas sua garganta parecia travada. Nenhuma palavra saiu. Onde Ashley estava? Ela não fazia ideia. Tudo o que sabia era que Ashley não havia atendido nenhuma das ligações que ela fizera mais cedo. Naquele momento, só tinha pensado que a filha estava sendo rebelde e difícil. Agora, porém, a vergonha e o pânico se enroscavam em seu peito como serpentes. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular e discou um número que conhecia de cor. Desculpe. A pessoa para quem você está ligando não está disponível. Ela desligou e tentou novamente. Desculpe, o número discado não está mais disponível. Mamãe ficou imóvel. Então abriu a conversa de mensagens. Na tela apareceu apenas uma única notificação. Mensagem não entregue. Este usuário não está aceitando mensagens suas. Ashley. A filha que, durante 18 anos, engolira todas as mágoas em silêncio. A filha que nunca respondia, nunca reclamava e sempre cedia. Ela havia bloqueado a própria mãe. Papai também entrou em pânico. Pegou o celular às pressas e tentou ligar para Ashley. Recebeu exatamente a mesma mensagem. Tyler se recusava a acreditar. Mandou uma mensagem atrás da outra, seguida de várias gravações de voz. Nenhuma foi entregue. O clima dentro do salão tornou-se pesado. Os olhares dos parentes e dos amigos da família haviam mudado completamente. A admiração desaparecera. Em seu lugar restava apenas a curiosidade cruel de quem assistia à humilhação de outra família. A repórter balançou a cabeça, desapontada. Como Ashley não está presente, infelizmente teremos de cancelar a entrevista. Pedimos desculpas por interromper a festa de vocês. Depois que ela foi embora, as pernas de mamãe perderam a força. Ela caiu lentamente em uma cadeira e cobriu o rosto com as mãos. O que foi que eu fiz? Sua voz saiu entrecortada. Ashley, onde você está? Mas aquela festa já estava condenada desde o início. Nunca houve uma comemoração. Apenas o momento em que a verdade veio à tona. O trem balançava suavemente enquanto seguia rumo ao sul. Do lado de fora da janela, as planícies do norte deram lugar, aos poucos, a colinas onduladas e extensas paisagens cobertas de verde. Recostei-me no banco rígido e observei a paisagem passar em alta velocidade. Pela primeira vez na vida, senti meu corpo leve, como se alguém finalmente tivesse arrancado o espinho que permaneceu cravado no meu coração durante 18 anos. Doeu quando saiu. Ainda sangrou um pouco. Mas, pelo menos, a ferida finalmente deixou de apodrecer. Em agosto, até o ar da Costa Sul carregava o cheiro do mar. Quando saí da estação de trem com minha mala, um veterano da equipe de recepção aos calouros já me esperava. Você é caloura? De qual curso? Química. Os olhos dele se iluminaram. Uau! Esse é o curso para onde quase todos os maiores pontuadores acabam indo. Vamos. O ônibus da universidade está por aqui. Como cheguei 2 semanas antes do início das aulas, consegui solicitar alojamento antecipado. Fiquei em um dormitório para 4 pessoas. Minha cama era a de cima, ao lado da janela. Minhas colegas de quarto ainda não tinham chegado.
O único som que preenchia o quarto vazio era o vento entrando pela varanda. Passei a tarde inteira limpando e organizando o dormitório. Depois saí para comprar um conjunto de roupa de cama novo. Azul claro. Minha cor favorita. Não eram mais roupas de cama usadas que Madison já não queria. Não eram mais coisas das quais ela havia se cansado. Naquela noite, deitei-me em uma cama desconhecida. Ao som das cigarras do lado de fora, dormi melhor do que em qualquer noite dos últimos anos. No dia seguinte, consegui um trabalho como professora particular perto do campus. Graças à reputação de maior pontuadora do SAT da minha cidade, encontrar alunos foi surpreendentemente fácil. A mãe de uma das crianças era uma mulher gentil que criava o filho sozinha. Ela sempre me tratava com respeito. Pagava-me pontualmente toda semana e, às vezes, antes de eu ir embora, preparava um prato de frutas cortadas para mim. No dia em que recebi meu primeiro pagamento, fui ao mercado noturno mais movimentado da Costa Sul. Pedi uma porção enorme de asinhas de frango apimentadas, com pimenta extra. Depois comprei um smoothie de morango. A doçura tomou conta da minha boca logo no primeiro gole. Pela primeira vez, depois de ganhar dinheiro com o meu próprio esforço, eu podia comer o que quisesse. Podia fazer o que quisesse. Quando o semestre começou, minhas notas e meu desempenho nas entrevistas me garantiram uma vaga no programa de honra da universidade. Israel Reddit. Também recebi uma bolsa integral. Minha rotina rapidamente ficou cheia. Aulas às 8 da manhã. Tardes no laboratório. Noites na biblioteca. Nos fins de semana, aulas particulares e atividades dos clubes estudantis. Como uma esponja ressecada, absorvi tudo o que aquele novo mundo tinha para oferecer. Mesmo assim, notícias da minha família acabaram chegando até mim. Quem as trouxe foi Emily Parker, uma antiga colega do ensino médio que me adicionou nas redes sociais. Ela me enviou uma captura de tela. Minha mãe havia publicado um longo texto. Cada palavra transbordava arrependimento e amor maternal. Ela dizia que se sentia culpada como mãe. Escrevia que eu sempre tinha sido uma filha obediente e que provavelmente fugira porque a pressão sobre mim havia se tornado insuportável. A publicação terminava com um emoji chorando. Os comentários estavam cheios de parentes tentando confortá-la. Todos diziam que eu devia estar agindo por impulso e que mais cedo ou mais tarde voltaria para casa. Sem qualquer expressão, deslizei a tela e ignorei a publicação. Fingir sempre foi um dos talentos da minha família. Emily enviou outra mensagem. Ashley, onde você está? Sua família foi várias vezes à antiga escola procurando por você. Eles até envolveram a direção. Respondi apenas, não tenho interesse em vê-los. Poucos dias depois, quando saía de um dos prédios da universidade, ouvi alguém chamar meu nome. Ashley, finalmente encontrei você. Virei-me. Era papai. Ele tentou tocar meu braço, mas dei um passo para trás. O que o senhor está fazendo aqui? Sua mão ficou suspensa no ar por um instante antes de cair lentamente. Ele forçou um sorriso. Sua mãe chora todos os dias. Ela já ficou tão abatida que quase adoeceu. A casa inteira está um caos. Olhei para ele sem demonstrar emoção. O que isso tem a ver comigo? Ele pareceu chocado. Como você pode dizer uma coisa dessas? Aquela é a sua casa. Sorri sem humor. Não é. Ele respirou fundo. Você saiu com tanta pressa que nem levou todas as suas coisas. Mais cedo ou mais tarde vai precisar voltar para buscá-las. Não preciso de nada daquilo. Fiz uma breve pausa. Pode deixar tudo para a Madison. O rosto dele escureceu. Por um momento, pareceu prestes a perder a paciência. Mas acabou se controlando. Suspirou antes de falar em um tom mais brando. Ashley, eu sei que nós erramos. Ele hesitou. Mas se você estava sofrendo tanto, por que nunca nos contou? Olhei diretamente para ele. Achei aquela pergunta absurda. Mesmo que eu tivesse contado, vocês teriam me ouvido? Ele ficou sem resposta. Eu interrompi-o antes que continuasse. Minha voz permaneceu calma. Minha vida finalmente voltou aos trilhos. Não apareça aqui de novo. Se insistirem, vou trocar de número e pedir à universidade que não forneça nenhuma informação sobre mim. Depois de dizer isso, virei as costas e entrei no prédio. Alguns dias depois, foi Tyler quem apareceu. Ele bloqueou meu caminho com a mesma postura arrogante de sempre. A diferença era que desta vez havia um traço de irritação misturado ao constrangimento. Eu carregava uma sacola de frutas. Assim que o vi, apenas soltei uma risada fria. Então agora você aprendeu a fugir de casa e fingir que nem reconhece os próprios pais? Passei por ele como se não passasse de um estranho. Tyler perdeu a paciência. Segurou a sacola com força. As laranjas escaparam e começaram a rolar pelo asfalto. Ashley Sullivan, eu estou falando com você. Ficou surda? Parei e olhei para ele. O que há de errado com você? Tyler cerrou os dentes. Quem tem algum problema é você. Faz ideia da vergonha que fez nossa família passar? Os vizinhos estão todos rindo da gente. Pela primeira vez, você não consegue pensar no quanto isso tem sido difícil para a mamãe e para o papai. Olhei para ele em silêncio. Pela primeira vez? Minha voz saiu calma. Você realmente acredita nisso? Tyler ficou sem reação por um instante. Continuei. Durante 18 anos, vocês nunca pensaram em como eu me sentia. Agora que as pessoas descobriram a verdade, de repente eu é que devo me preocupar com a reputação da família? Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Balancei a cabeça e passei por ele sem olhar para trás. Alguns dias depois, uma tempestade caiu sobre o campus. Quando saí da biblioteca, vi Brandon parado sob a chuva, segurando um guarda-chuva. Assim que me viu, caminhou rapidamente em minha direção. Ashley. Ele pronunciou meu nome com a voz rouca, quase irreconhecível. Parei e o observei através da cortina de chuva. Por que você me bloqueou? Sua voz falhou.
Você nem ao menos quis me dar uma chance de explicar. Olhei para ele sem expressão. Explicar o quê? Explicar como você ignorou meus sentimentos durante todos esses anos. Brandon passou a mão pelos cabelos molhados, frustrado. Ashley. Naquela época eu não sabia da sua nota no SAT. Achei que você só estivesse fazendo birra. Soltei uma risada baixa. Mas você sequer perguntou qual tinha sido a minha nota. Brandon ficou em silêncio por um longo tempo. Por fim, abaixou a cabeça. Você tem razão. Eu fui um idiota. Sempre fiquei do lado da Maddie sem nem pensar. Porque eu acreditava que você era forte o bastante para suportar tudo. Ele deu mais um passo em minha direção. A chuva escorria pelo seu rosto. Ashley, volta para casa. Olhei para ele em silêncio. O amor que um dia senti já havia desaparecido havia muito tempo. O que restava era apenas uma terra devastada. Falei baixinho, quase deixando minha voz ser engolida pela chuva. Brandon, você acha que só porque pediu desculpas, eu vou voltar a ser como antes? Que vou chorar, perdoar tudo e fingir que nada aconteceu? Brandon congelou. Ashley, eu estou falando sério. Sua sinceridade vale muito pouco. Eu o interrompi. Minha voz permaneceu completamente tranquila. E tem mais uma coisa que você ainda não entendeu. Eu não fui embora porque estava com raiva de você. Também não fui embora para fazer todos vocês correrem atrás de mim. Eu fui embora porque não preciso mais de nenhum de vocês. O corpo de Brandon enrijeceu. A água da chuva escorria por seu rosto pálido como se fossem lágrimas. Ashley. Volte para casa, Brandon. Sem esperar uma resposta, virei as costas e caminhei novamente sob a chuva, sem hesitar nem por um segundo. Num piscar de olhos, 4 anos se passaram. Quando a lista dos estudantes aprovados para ingresso direto no programa de pós-graduação da South Coast University foi publicada, meu nome estava no topo do departamento de Química. Durante os 3 anos do mestrado, recebi todos os principais prêmios concedidos pela universidade. Publiquei 3 artigos como primeira autora em importantes periódicos científicos e trabalhei ao lado do meu orientador em diversos projetos de pesquisa financiados pela NAT. Eu já não era mais o patinho feio escondido em um depósito, implorando por migalhas de atenção dos meus pais. Eu também havia criado asas. Atravessei montanhas e oceanos e finalmente encontrei o céu ao qual eu pertencia. Naquela época, apenas o dinheiro que eu ganhava dando aulas particulares já era suficiente para pagar todas as minhas despesas com a universidade e a moradia. Ainda sobrava o bastante para, de vez em quando, me presentear com um jantar de frutos do mar em um bom restaurante à beira-mar. Comprei um celular novo. Comprei muitos vestidos bonitos. Eu vivia melhor do que jamais havia vivido durante todos os 18 anos em que morei na casa da família Sullivan. Esses supostos familiares e amigos ainda tentaram me procurar algumas vezes ao longo dos anos. O negócio do papai enfrentou uma grave crise financeira, e ele veio me pedir dinheiro emprestado. Depois que me recusei a recebê-lo, ele ficou parado em frente ao dormitório me insultando por quase meia hora, até ir embora, humilhado. Tyler cometeu um erro grave no trabalho e passou a responder por um enorme prejuízo financeiro. Sem o menor constrangimento, apareceu para me pedir ajuda, dizendo que, afinal, nós éramos irmãos. Olhei para ele e respondi calmamente. Eu não sou sua irmã. Sua irmã é a Madison Sullivan. Em seguida, chamei a segurança da universidade e pedi que o retirassem do campus. Quanto a Brandon, ouvi dizer que ele e Madison namoraram durante algum tempo, mas terminaram pouco depois. Diziam que Madison conheceu um rapaz mais rico na Crestview University e resolveu terminar o relacionamento. Brandon também veio até a Costa Sul me procurar. Passou uma noite inteira sob a chuva, em frente ao meu dormitório, dizendo que queria uma segunda chance. Achei aquilo quase cômico. Peguei um guarda-chuva velho que estava no corredor, joguei-o em sua direção e disse apenas: vá embora. Depois disso, nenhum deles voltou a me incomodar. No dia da formatura, o céu sobre a Costa Sul estava de um azul cristalino. Vestindo minha beca, fiquei ao lado do monumento de pedra na entrada da universidade enquanto um colega tirava fotografias. O sol iluminava meu rosto com um calor suave. Ashley, sorri! Olhei para a câmera e sorri. Um sorriso verdadeiro. Clique. Naquele instante, o tempo pareceu parar. A garota da fotografia permanecia de pé, com os olhos cheios de brilho. A timidez e a necessidade constante de agradar aos outros, que durante tantos anos haviam marcado sua expressão, haviam desaparecido por completo. No lugar delas, existiam apenas confiança, serenidade e uma força silenciosa construída ao longo do caminho. Imprimi aquela fotografia e a coloquei na capa transparente da minha carteira. Ela marcou o início da minha nova vida. Naquela noite, comemorei com meus colegas de laboratório em um churrasco na praia. A brisa do mar soprava suavemente enquanto a fogueira crepitava diante de nós. Sentados na areia, conversávamos sobre os sonhos que cada um tinha para o futuro. Ashley, perguntou meu orientador com um sorriso. Quais são seus planos para o doutorado? Pretende continuar na carreira acadêmica? Olhei para o mar cintilando ao longe e sorri. Sim. Quero fazer pesquisas que realmente façam diferença. E quando tiver tempo, quero viajar e conhecer um pouco mais deste mundo tão bonito. Levantei minha garrafa de cerveja. Ao futuro! Todos levantaram as suas também. Ao futuro! As garrafas se tocaram com um som cristalino. Tomei um gole da cerveja gelada. O frio desceu pela minha garganta, mas, de alguma forma, aqueceu meu coração. O caminho à minha frente ainda era longo, mas eu já não tinha nenhum motivo para olhar para trás. Em algum lugar além do horizonte, um mundo inteiro ainda esperava por mim. Fim, que Deus te abençoe.